Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, 14 de agosto, quinta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. E assim, com muita alegria, nos encontramos para assim partilharmos a palavra de Deus que nos edifica, a palavra de Deus que renova a nossa fé. Hoje iremos partilharmos o Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo do 21 ao capítulo 19, versículo 1. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seu empregado. Quando começou o acerto, trouxe-lhe o que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos seus pés e lhe disse, e prostrando-os, suplicava-lhe: Dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. Então, diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas, e ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devia tu também ter compaixão do teu companheiro, como tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Ao terminar esse discurso, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus, nesta quinta-feira, vai nos colocar na perspectiva bíblica, evangélica, do perdão de Deus. Pedro, apóstolo de Jesus, põe em questão quantas vezes se deve perdoar. Então Jesus, em sua resposta a ele, vai dizer que até 70 vezes 7. Soma bíblica, que significa infinidade. A pergunta de Pedro é muitas vezes a pergunta de cada um de nós. Diante de situações extremas de infidelidade, a primeira pergunta que fazemos é se não estamos sendo bobos em perguntar: afinal de contas, o infiel merece o nosso desprezo? Esse pensamento é, contudo, demasiadamente humano para pertencer assim ao pensamento de Deus. Ele quer que perdoemos naturalmente uns aos outros. Caros irmãos, queridas irmãs, a parábola que segue diz respeito exatamente a isso. Por vezes, embora por Deus perdoado, agimos a partir da nossa lógica humana de exclusão. Não poucas vezes nos colocamos no lugar de juízes dos outros, nos esquecendo que, igualmente, erramos e necessitamos do amor e da misericórdia de Deus. Meus irmãos, queridas irmãs, Jesus nos ensina, a partir de sua vida, a perdoar os nossos irmãos, infinitivamente, quantas vezes for necessário. Não é uma tarefa fácil. Por vezes achamos trilhar um caminho do relativismo. Não. Caminho de relativismo seria se nós não acusássemos os erros. Nós acusamos os erros, salvaguardando, contudo, a oportunidade do irmão de se arrepender e mudar de vida. Meus irmãos, queridas irmãs, a vida é sempre uma oportunidade de mudança. É uma oportunidade de se viver,
de ir, de vir, a ser coerente com o plano de Deus. Condenar o irmão de uma vez por todas é anular essa oportunidade, ou seja, é matá-lo, é lhe arrancar-lhe a dignidade de cristão. É um caminho difícil, por isso precisamos sempre da ajuda e da graça de Deus, que não nos cessa de nos ajudar. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos conta a parábola do empregado devedor, a fim de nos explicar que, assim como pedimos um prazo a Deus para nos reabilitar dos nossos pecados, também precisamos dar àqueles, né, que pecam contra nós a chance de penitenciar-se. Portanto, por conta assim, precisamos tomar consciência de que o reino dos céus é feito de perdão e é daqueles que sabem perdoar e têm paciência com os erros dos irmãos. Não podemos almejar receber o perdão de Deus se também não temos a capacidade de perdoar os nossos irmãos. Jesus, meus irmãos, queridas irmãs, Jesus é muito claro quando explica para Pedro que o perdão deve ser dado não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso é, sempre. Na mesma medida que Deus perdoa as nossas dívidas, que são maiores do que montanhas de dinheiro, nós também precisamos oferecer o perdão às pequenas ou grandes faltas que os nossos irmãos cometem contra nós. Não se trata de quantas vezes teremos que perdoar, porque a medida do perdão é contínua. Perdoar até 7 vezes 7. Perdoar até 7 vezes, assim foi a pergunta de Pedro. Só 7 dias de uma semana? Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, não perdoar a vida toda, todos os dias, sempre, tanto quanto forem os dias da nossa vida, e enquanto caminhamos aqui, necessitamos também do perdão de Deus para as nossas inúmeras culpas. É este o ensinamento de Jesus sobre o perdão. Não nos adianta replicar ou justificar o nosso caso. A regra é para todos. Devemos sempre estar impregnado em nosso coração o perdão e a misericórdia de Deus. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, como você está sobre este assunto de perdão? Quem está precisando do seu perdão no momento? Você tem exercitado o dom de perdoar? Você pelo menos deseja perdoar? Se você se sente perdoado por Deus na mesma medida com que é perdoado pelo seu irmão, reflita isso nesse dia de hoje, caros irmãos, queridas irmãs, e peçamos ao Pai para que o nosso desejo de imitar o seu modo de agir no tocante ao perdão possa ser reflexo nas nossas ações. Peçamos ao Pai para fazermos ser pródigo e misericordioso em relação ao próximo que precisa do nosso perdão. Assim seja. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada quinta-feira e que desça sobre vocês e sobre a sua família a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ficamos todos na paz de Cristo.